passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia. Eu convido você a me acompanhar no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 3. Vamos ler e comentar os versículos do 31 ao 35 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Diz assim na palavra do Senhor: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-o chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Esse texto aqui tem dado dor de cabeça de várias formas para muitas pessoas, porque principalmente ele fala que chegaram os seus irmãos e a sua mãe para Jesus. Para quem defende a virgindade perpétua de Maria, difícil ou impossível querer aceitar que ela tivesse tido filhos com José. A existência de outros irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, põe por terra a virgindade perpétua, a Virgem Maria. E isso dá muita dor de cabeça, por isso que esse texto ou não é muito trabalhado por quem defende a virgindade perpétua de Maria, ou então eles apresentam desculpas assim, quer tapar o sol com a peneira, no sentido de dizer que não, os irmãos eles chamavam assim todo mundo que o seguia, eram os seus irmãos. Mas não, na verdade, uma leitura mais aprofundada da Bíblia vai nos falar dessa questão dos irmãos de Jesus. Essa passagem aqui, ela também nos permite concluir que Maria era a mãe de Jesus e os outros filhos que ela e José tiveram depois de Jesus eram seus irmãos. Alguns cristãos acreditam em uma antiga interpretação de que Jesus era o único filho de Maria. Mas, irmãos, se isso fosse verdade, os irmãos aqui citados, eles seriam então primos, muitas vezes chamados de irmãos naqueles tempos, ou então, segundo outros, seriam filhos do primeiro casamento de José, que talvez fosse viúvo quando se casou com Maria. Mas isto são explicações dadas para poder defender a questão da virgindade perpétua de Maria. A família de Jesus, a grande verdade é que não compreendia totalmente o seu ministério. Jesus explicou que em nossa família espiritual, os relacionamentos eles são mais importantes, são mais duradouros do que aqueles constituídos pelas relações de parentesco. Irmão, faça um exercício mental agora. Pense se você tem uma vida cristã, participando ativamente na sua igreja, como é o seu relacionamento, como é a sua comunhão com os irmãos na sua igreja. Se você leva uma vida cristã abençoada, com certeza você sente uma alegria imensa quando você tem que ir para a igreja, quando você chega lá
Você sabe que vai encontrar pessoas que te amam verdadeiramente, que sofrem junto contigo, tem uma palavra boa para te dar, um ombro amigo para você encostar a sua cabeça quando precisa chorar. É uma verdadeira família. Essa semana, no culto de domingo, na nossa igreja Batista Novo Horizonte, eu senti do Senhor de encerrar o culto de uma forma diferente. Nós nos demos as mãos todos e fomos todos de mãos dadas, formando um grande círculo que ocupava todo o espaço lá. E não é muito grande, mas ocupava todo o espaço do nosso pequeno templo. Aquele círculo, nós fomos de mãos dadas todos, pedir a Deus que despertasse em cada um de nós o amor fraternal e que nós realmente pudéssemos ser uma única família em Cristo. Afinal, fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e essa família, ela precisa ser sentida dessa forma. Precisamos viver, lutar para viver dessa forma, pedindo que Deus derrame do seu amor, para que o amor fraternal realmente exista na comunhão de uma igreja. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E quando isso acontece, é maravilhoso. Você passa a sentir a igreja de uma outra forma, você passa a ter muito mais vontade de lá estar na casa do Senhor. Quando você pensa na casa do Senhor, você se lembra dos seus irmãos que também você vai encontrar, e isso inunda o coração de alegria. Agora compare com o relacionamento com os membros da sua família mesmo, que há uma ligação sanguínea. Dificilmente existem famílias que as pessoas não têm entre elas alguns que são intrigados. Dificilmente. É impressionante, principalmente se você já recebeu Jesus como seu Salvador e parte da sua família ainda não. Aí é que os problemas se acumulam e não se sente prazer mais em estar com aqueles parentes, sejam lá primos, às vezes até mesmo irmãos, sobrinhos. Não se sente mais aquele prazer, porque só, infelizmente, acaba existindo contenda. Então, a comparação que Jesus aqui faz nessa passagem, eu quero crer, salvo outra interpretação mais qualificada do que a minha, que Jesus está querendo nos mostrar exatamente isso. Os nossos laços espirituais são muito mais fortes do que os laços humanos materiais. A verdadeira família, ele disse, quem é? A minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Condição para ser irmão de Jesus, ou para ser considerado da família de Jesus, é fazer a vontade do Pai. A família de Deus, ela aceita novos membros, ela não exclui pessoa alguma. Embora Jesus se importasse com a sua mãe, com seus irmãos, ele também se importava com os que o amavam. E Jesus não mostrou aqui qualquer parcialidade. Ele permitiu a todos o privilégio de obedecer a Deus e tornar-se parte da sua família. Em nosso mundo, que se torna cada vez mais informatizado e impessoal, os relacionamentos afetuosos entre os membros da família de Deus, meus irmãos, assumem grande importância. A igreja pode proporcionar o carinho e o cuidado pessoal que muitas pessoas não encontram em qualquer outro lugar. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Já nos diz o salmista no Salmo 133. Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra e seu entendimento em cada coração, em nome de Jesus.